muito, mas a gente gostaria de saber, conte seus primeiros passos na dublagem. Como começou? Como você entendeu assim, eu vou seguir fazendo dublagem? Como é que a carreira foi direcionada para esse setor tão magnífico da nossa arte? Bom, tudo começou lá atrás, um pouco antes aí de imaginar, né, que eu nunca imaginei fazer dublagem na minha vida, e eu comecei a minha vida artística no teatro, né. Na época, eu sou um carioca, mas morei praticamente a minha vida toda até a juventude, aí até próximo dos 18 anos, eu morei no Nordeste, no Norte, então eu estava em Recife quando eu comecei a fazer teatro. E logo me apaixonei, resolvi abandonar tudo, faculdade, tudo, e fui embora para o Rio de Janeiro, onde eu tenho família, muito para me profissionalizar mesmo, né, para fazer o teatro e tal. E no ano de 77, eu ficava um pouco no Rio, um pouco em São Paulo, vinha a São Paulo aos finais de semana também para batalhar, enfim, fazer teste, todo aquele começo, né, de colocar um sonho à prova, onde eu tinha uma vontade muito grande, mas não conhecia ninguém. Então tinha que atirar para todo lado, tinha que correr atrás de teste, final de semana e coisa e tal. E numa das vindas a São Paulo, eu acabei passando num teste para o SESI, ganhei um contrato de um ano, mudei para São Paulo. E a batalha continuava, né? Porque a gente estava com essa peça de teatro infantil, que era aos finais de semana, me sobrava a semana toda para correr atrás, cinema, televisão e tal. E um belo dia, eu estava na Tupi e um amigo, um colega, né, um cara que eu tinha conhecido em São Paulo, ator também, batalhador, assim como eu, início de carreira, falou: Cara, tá tendo uma escolinha, né, lá na BKS, né, que é a antiga AIC, São Paulo e tal, realmente uma empresa assim dos primórdios mesmo da dublagem no Brasil. Isso lá na década de 70, 78, mais precisamente. E eu fui para lá para entender o que, que era aquilo, e quando cheguei, aconteceu uma coisa comigo que acontece com muita gente que às vezes me encontra hoje e ouve a minha voz e tem aquela coisa, né, de lembrar do tempo, do início e de ter me ouvido muitas vezes e tal. Eu comecei a ouvir aquelas vozes que fizeram a minha infância também, entendeu? Com os desenhos animados, com as séries, e aquilo foi uma coisa muito legal, muito interessante. Além do que, eu, eu gostei muito do ambiente e da forma de trabalhar com a arte, né? Trabalhar com a voz, né? Com a interpretação, assim, usando a voz. E aí eu, paralelo aos meus trabalhos de teatro, logo em seguida também fui fazer televisão, cinema e tal, e eu, como todo ator e principalmente jovem, você atua em diversas frentes. E a dublagem naquela época, 78, ela era diminuta, era pouquíssima coisa mesmo, porque ela era para alimentar 3, 4 canais de TV. Não existia mais nada, na plataforma nenhuma. É pré até o VHS, né? Não existia nada. Então, era pouquíssimo trabalho, realmente. Também só havia duas casas de dublagem em São Paulo, que era a Alamo e a BKS, né? Que virou BKS depois que, enfim, transformou-se a IC em BKS. E eu fazia pouquíssima coisa. Então eu ia para lá mais para aprender essa tal dessa escolinha. Na verdade, não existia ninguém te ensinando nada, você ficava lá assistindo as pessoas dublarem. Eventualmente, o diretor te chamava ali para você fazer uma pequena ponta, uma falinha, uma coisa assim. E e durante muito tempo eu fiquei no meu teatro, na televisão, fazendo novela e tal, na época que a Band produzia bastante, e em paralelo ia fazendo alguma coisinha de dublagem. Já nos anos 80, a tecnologia foi, né? Foram acontecendo coisas, mudanças muito rápidas. Aí veio o advento mesmo dos VHS, que aí vieram as locadoras, videolocadoras, e aí o mercado já deu uma crescida violenta, né, com as videolocadoras, né?
e alguns canais de TV também a mais, e isso cresceu um pouco o mercado. E eu percebi logo cedo, né? Eu que casei cedo também, fui pai muito cedo, então tinha aquele lado da responsabilidade de ter como suprir minhas despesas mensais. Então, a dublagem eu percebi que era um lugar que tinha sempre trabalho, todos os dias, por pouco que fosse, tinha alguma coisinha, então você fazia, né, aquela velha história de ir colhendo um pouco a cada dia, e no final me dava uma garantia de trabalho, coisa que não acontecia quando você estava fazendo uma peça de teatro, que acabava, você estava desempregado, a televisão, você estava fazendo uma novela, acabava, você voltava a estaca zero novamente, e o cinema, se fazia um filme, depois não sabia quando ia fazer. Então, sempre a nossa carreira tem esses altos e baixos. E a dublagem me mostrou justamente o contrário, que era um lugar que eu poderia considerar que os paulistas chamam de trampo, né? O trabalho, né? Aquilo que você faz no teu dia a dia para sobreviver. E isso foi muito bom para mim, porque eu sempre tive uma paixão muito grande pela arte, de representar, e aí me fez com que eu não precisasse, de forma alguma, sair da minha, né, da minha linha e trabalhar em outra coisa. Então, eu tinha ali uma garantia de ter trabalho todos os dias e tal. E levei isso durante muito tempo, até que a dublagem foi crescendo mais, veio o DVD, vieram as TVs a cabo e tudo mais, e eu fui convidado para a dirigir numa casa de dublagem, e, e aí isso foi consumindo o meu tempo. Eu fui me afastando um pouco das outras atividades, e fui ficando na dublagem quase que full time, né? Hoje eu faço alguns trabalhos fora, mas a minha linha, já de muitos anos para cá, ficou realmente a dublagem. Foi aí que eu virei um dublador. Que legal, cara.